Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra virtual do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. Nós estamos ainda de forma virtual, mas temos uma notícia muito boa, que iniciaremos as palestras de forma presencial a partir do dia 9 de outubro. Então, nós reabriremos a nossa casa espírita e estamos aqui fazendo convite a todos que estão com saudades, lembrando que estaremos com todas as normas recomendadas pelos órgãos responsáveis, né? O uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento, mas reabriremos então, dia 9 de outubro. O Centro Espírita Allan Kardec inicia a atividade de passe, do atendimento fraterno, da palestra pública. Então, a partir das 19 horas, convidamos a todos. E nós convidamos também a todos a curtirem o nosso canal do YouTube, SEAC Mafra. Nós precisamos de um número maior para que a gente possa desenvolver mais atividades também e divulgar a doutrina espírita. Então, nós contamos com a participação de todos. E hoje nós teremos, então, uma palestra que vai tratar de um assunto importantíssimo, que é a questão da influência espiritual em nossas vidas. O nosso companheiro, nosso irmão de seara espírita, o Cláudio Truz. Ele é o presidente da nossa casa e ele preparou com muito carinho esse tema para apresentar para a gente hoje, para refletirmos juntos, pensarmos o que estamos pensando, né? A partir disso, surgem, então, influências, né, benéficas ou maléficas, e é isso que o Cláudio preparou nesse sentido para a gente. E como de costume, em nossa casa espírita, e agora de uma forma virtual, nós temos o hábito saudável de iniciarmos com uma prece, para quietarmos o nosso coração, acerenando, entrando em sintonia com os trabalhadores do mais alto. Então, nós convidamos a todos agora que nos acompanham pela internet, para que juntos unamos os nossos pensamentos em oração, elevados, buscando uma sintonia com Jesus, o nosso irmão mais velho, Jesus, o nosso mestre, buscando a imagem desse farol que ilumina os nossos dias, com os pensamentos, então, em prece. Nós pedimos a companhia dos trabalhadores do mais alto, da seara do Cristo, para que possamos estar abertos para receber tudo aquilo que foi pesquisado com tanto carinho pelo Cláudio, e para que a gente possa, recolhendo todas essas informações, buscar a melhoria, o avanço espiritual. Nós contamos sempre com o carinho e o amparo da espiritualidade e sabemos que eles estão, de fato, sempre conosco. Então, que os bons espíritos nos envolvam nesses instantes, abençoando a toda a nossa família e abençoando o nosso Brasil. E que possam também os bons espíritos envolver o Cláudio, que preparou esta fala para esta noite, para que ele se inspire e nos traga da melhor forma possível a boa nova. Que assim seja, Senhor. Então, nós passamos agora a palavra ao Cláudio. Boa noite, meus irmãos. É um prazer nós estarmos reunidos aqui novamente, nessa palestra dessa noite. E o tema da noite: influi os espíritos
em nossos pensamentos e em nossos atos é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Essa questão da influenciação espiritual nas nossas vidas é uma questão que as pessoas, né, sempre falam muito sobre isso, comentam, falam que estão sendo influenciados, que praticam determinados atos pela influenciação espiritual, mas na realidade muitos não sabem exatamente o que é que tipos de influenciações que nós temos, qual é o grau de responsabilidade de cada um nessa questão. Então, a ideia dessa noite é justamente a gente explanar, com base principalmente no Livro dos Espíritos, e nós dialogarmos de certa maneira, né? Colocar alguns apontamentos para que todos nós possamos ir compreendendo como que funciona mais ou menos, porque o tempo é escasso para a gente entrar mais profundamente, mas para dar uma ideia de como que funciona essa questão da influenciação espiritual. Então, a resposta a essa pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, é uma resposta que às vezes as pessoas ficam indignadas. Já aconteceu em grupos de estudo de pessoas ficaram totalmente indignadas com a resposta. Por quê? Porque os espíritos responderam assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vejam bem, a tal ponto que, de ordinário, quer dizer, muitas vezes, ou a maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E as pessoas, às vezes, ficam revoltadas com essa resposta, mas eu sou uma pessoa culta, porque eu sou uma pessoa inteligente, porque eu não me deixo influenciar por ninguém. Só que essa questão da influenciação, ela não é uma coisa que acontece de uma maneira sempre extremamente clara, que nós vamos ver com o texto adiante. Então, para que a gente possa entender isso, primeiro nós precisamos começar de um básico, que é entender a questão do espírito, de quem somos nós, né? Então, na questão 76, é perguntada a definição que pode se dar dos espíritos, ou seja, de nós. E a resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos nos falam que nós não temos ainda a condição de compreender exatamente como nós somos. Nos falta palavras, nos falta vocabulário, nos falta elevação para que a gente possa compreender como que nós somos. Então, se nós nos descrevermos como uma faísca, um raio de luz, qualquer coisa, até uma folha, não podemos dizer que está errado, porque nós não sabemos qual é a nossa forma. O que nós sabemos é que a inteligência, todo o nosso cabedal de memória, tudo isso está centralizado e administrado pelo espírito. Então, nós somos espíritos, só que para que nós possamos nos manifestar na Terra, aonde é extremamente densa os fluidos da Terra, nós precisamos ter um intermediário, que é o perispírito, como nós chamamos, ou corpo espiritual. Então, nós somos formados atualmente, nós encarnados, somos formados de espírito, perispírito, o corpo espiritual, e corpo físico ou material. Esse conjunto é que forma o ser encarnado. Então, logicamente, no momento em que nós desencarnamos, que nós deixamos o corpo físico, nós permanecemos como espíritos, mas com um corpo espiritual ainda. Por quê? Porque ao nosso nível evolutivo, nós precisamos desse corpo para nos manifestar nessa zona
espiritual que nós ainda habitamos. Então, veja, a gente precisa de um corpo material para a Terra, porque são fluidos muito mais densos, muito mais pesados. Mas precisamos também do corpo espiritual para nos manifestarmos no plano espiritual. Eu sempre costumo comparar, né, que o corpo espiritual, ele é aquele fantasma que popularmente a gente vê e já viu em muitos filmes, né? E é o que os médiums que têm evidência, capacidade de ver o plano espiritual, enxergam. São aqueles fantasmas que são chamados, que nada mais são do que o corpo espiritual, que é esse intermediário entre o espírito e o corpo material. Então, nós podemos dizer que o espírito é o homem sem o corpo. E já que ele é o homem sem o corpo, o que acontece? Ele leva para o plano espiritual aquilo que ele é. Se eu sou bom, mal, se eu sou humilde, orgulhoso, tudo isso nós levamos para o plano espiritual. É a nossa carga, é aquilo que nós somos. A questão material, nada é levado, mas aquilo que nós somos realmente, isso vai conosco. Então, no plano espiritual, nós temos espíritos melhores, muito melhores, e temos espíritos piores e muito piores. A mesmo tipo de atitudes, de moralidade que tinham quando estavam encarnados, é a moralidade que eles têm hoje quando estão sem o corpo físico, que estão desencarnados, na erraticidade, como a gente chama. E aí vem a questão dos demônios, né? Se fala muito na questão dos demônios, só que o que são demônios? Nada mais, nada menos do que espíritos desencarnados e que assumem formas demoníacas, ou pela sua própria moralidade, tem formas que não são muito legais para se ver. Ah, mas Jesus falou dos demônios. Sim, porque ele precisava usar um termo para especificar esses seres que eram ruins. Ele não tinha como explicar para nós, naquela época, uma explicação lógica que nem a doutrina espírita nos dá, que demônios nada mais são do que espíritos e que têm, de repente, podem assumir formas grotescas até. Tanto que a palavra demônio, ela vem do grego, da palavra daimon. E eu busquei o significado delas, para não dizer que é coisa da doutrina, mas o significado em algum dicionário. Veja bem que ele diz que ele significa Deus, poder divino, gênio, inteligência, e que se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Portanto, o seu sentido correto é a alma humana, que pode ser boa ou má. Essa é a definição do dicionário. Então, essa palavra demônio, ou demon do grego, ela quer dizer, sinteticamente falando, o espírito, né, o ser incorpóreo do bem ou do mal. Ele não determina necessariamente, no seu sentido original, não determina se o espírito é bom ou ruim. Então aí a gente já vê que Jesus apenas usou essa palavra para poder designar aqueles espíritos mais trevosos, aqueles espíritos mais rebeldes, para que ele pudesse dar algum significado para o povo na época que não conseguiria compreender mais do que ele passou. Muito bem. A questão dos tipos de influenciação e obsessão, porque a gente vê muitas pessoas vão à casa espírita porque estão obsediadas, porque está acontecendo alguma coisa na sua vida e ela sente presença, varia muito conforme os casos. Nós podemos destacar a influenciação e a obsessão em primeiro lugar.
que é a influenciação? É aquela influenciação que a gente recebe constantemente. Nós, a todo momento, a todo instante, nós estamos sendo influenciados, como nos diz na questão 459. Mas é aquela questão, aquela influenciação, é aquela vozinha rápida que vem, passa e fala para, faz tal coisa. Você não faz, o espírito segue o caminho dele, ele não tem uma persistência, que é a diferença com a obsessão. A obsessão, segundo o item 81 no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, ele nos diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Mas é só o espírito mau, podemos perguntar? É só o espírito mau. Porque o espírito do bem, ele também nos orienta, ele nos traz orientações, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Num processo obsessivo, esse espírito do mal, que ainda é do mal, porque ele vai ficar bom um dia, como nós já fomos mal em encarnações passadas, esse espírito, ele continua, ele é persistente. Então, ele está do lado, ele está atento para qualquer deslize nosso, ele entrar e conseguir nos influenciar de uma maneira mais forte. Então, diríamos assim que a influenciação, num primeiro passo, nós só precisamos tomar cuidado, mas não é nada mais grave. A obsessão já começa a ter uma outra cara, uma outra característica, né? Por quê? Porque ela é persistente. E daí nós vamos ver que ela se divide sinteticamente em 3 tipos. A obsessão simples, que é essa obsessão, que o espírito fica perturbando, fica tentando fazer com que a pessoa faça o que ele quer. Mas não vai muito mais adiante. A pessoa tem a plena consciência, ela sabe o pensamento que está vindo à cabeça dela e ela tem o livre-arbítrio de tomar a decisão de fazer ou não. Veja a coisa importante, ela ainda tem o livre-arbítrio para tomar a decisão que ela quiser. Livre-arbítrio. Então, ela vai ser responsável pela decisão que tomar. Um segundo passo, um pouco mais complicado, é chamado de subjugação, que é estar sob o jugo, sob a autoridade, sobre o poder. Nesse momento, o espírito obsessor, ele já domina a situação. Ele já, a pessoa já não tem muito a voz de comando da sua vida. Por quê? Porque ela se deixou dominar por esse espírito obsessor. Por que eu falo que ela se deixou dominar? Porque tudo são decisões nossas. Então, nós vamos entendendo mais adiante essa questão de como a gente pode se livrar dessa influenciação, dessa obsessão, mas a princípio o importante é a gente ter essa questão. É uma pessoa subjugada que já tem a sua responsabilidade mais limitada, porque muitas coisas ela é praticamente forçada a fazer e não consegue mais resistir a esse estímulo que esse espírito obsessor dá. E existe uma terceira categoria que os espíritos colocam, que é a mais difícil de ser trabalhada, a mais difícil de conseguir fazer com que a pessoa deixe de ser obsediada, que é chamada de fascinação. Fascinação, a pessoa está iludida. Então, o que acontece? Os espíritos trabalham muito no ego da pessoa. No ego da pessoa. Porque, sempre lembrando, eles não podem criar em nós alguma característica que nós não tenhamos. Então, se eu sou desonesto, não é que eles criaram a desonestidade em mim, mas eu tenho como uma característica a desonestidade. Eles se aproveitam dessa minha característica negativa para fazer aquilo se tornar algo muito mais sério, muito mais grave. Mas eu estou dando essa brecha para eles.
Então, a fascinação, o que, que ela faz? Ela chega, vamos pegar, por exemplo, numa casa espírita. Porque acontece, muitas casas espíritas acabam fechando as portas ou se perdendo no seu rumo, na sua atividade, na sua essência, pelas questões principalmente de fascinação. Então a pessoa é médium, ou é um grande expositor da casa, às vezes da região, e os espíritos começam de uma maneira, porque esses pensamentos que vêm à mente, não é aquela coisa escandalosa, são coisas sutis. Porque lembrem que os homens, que são esses espíritos que estão obsediando, que eles levaram as suas características. Se ele era um espírito encarnado inteligente, um homem inteligente, ele vai levar para a espiritualidade a sua inteligência. Então eles armam um plano e começam a insuflar o ego daquele médium, do palestrante, do presidente da casa. Ó, aquela casa sem você não vai adiante. Se não é você, nada dá certo. Você realmente é o melhor daqui. E o ego, né? A pessoa começa a crescer e começa a ficar estufada de tanto ego, de tanto orgulho. E aí o que acontece? Porque ela é difícil de se reverter? Porque quando alguém vai tentar abrir os olhos dessa pessoa, ela não consegue reconhecer. Porque eles já colocaram na cabeça da pessoa que os invejosos vão tentar dizer que não. Que ele não é o maior médium, que não é o maior expositor da doutrina espírita. E aí você não consegue abrir os olhos da pessoa porque ela está cega pelo orgulho. E a pessoa cega pelo orgulho é a pessoa mais difícil que tem para que você possa esclarecer. Com certeza, na nossa vida familiar, social, nós já encontramos pessoas com o seu ego extremamente exacerbado e que não adiantava falar nada porque eles não enxergam. Só mesmo passando dificuldades depois, essas pessoas muitas vezes acabam despertando. Alguns desencarnam e não despertam para isso, só vão despertar para essa realidade no plano espiritual. Por isso que os espíritos colocam como sendo uma condição mais difícil que se tem, para que se possa ser auxiliado. Pode e acontece, mas é realmente bastante difícil. Porque nós temos que entender que o trabalho de uma casa espírita, um trabalho mediúnico, ele não é aquela história, vai lá que eles vão tirar para você. Não é assim que a coisa acontece. Numa reunião mediúnica, o que acontece? Existe uma pessoa chamada dialogador. Então, essa pessoa dialoga, conversa com o espírito comunicante para convencer ele de que aquilo que ele está fazendo é algo que faz mal, principalmente para ele. Ah, mas como assim, né? Faz mal principalmente para ele? Imagina um caso de um espírito que é um ódio por causa de um problema do passado, que ele tem que aquela pessoa prejudicou ele, causou a morte dele, da família, a ruína financeira. Cada vez que ele vai obsediar aquela pessoa, ele relembra esses fatos que aconteceram na vida dele e ele sofre de novo com aquilo. Além disso, perante a lei de Deus, ele está se comprometendo ainda mais. Então é procurado nesse processo esclarecer o espírito que está se comunicando, para que ele entenda e deixe de obsediar aquela pessoa ao qual ele está perseguindo, que comece a exercitar o perdão, porque raramente você vai conseguir que perdoe de verdade, mas faz com que ele pare para pensar e muitas das vezes ele acaba largando mão do processo obsessivo. É isso que se faz. Não adianta tirar o espírito à força,
porque a hora que ele se libertar, e uma hora ele vai se libertar, ele vem com muita mais raiva, muito mais ódio. Então, é esse o trabalho, basicamente, né, na reunião mediúnica. Fora o auxílio àqueles que não são obsessores necessariamente, são espíritos sofredores, porque aquele espírito que está, às vezes, num lar, mas ele não está por mal, ele está lá porque ele não sabe que ele desencarnou, que ele morreu, ele não sabe que ele é espírito, ele está bravo porque ninguém dá bola para ele, porque a família, ninguém quer falar com ele. Então, ele está lá influenciando a vida daquela família, mas não é por uma má intenção. A gente classifica normalmente como espíritos sofredores, que também são esclarecidos, são encaminhados. Mas o trabalho na reunião mediúnica é esse. Nós temos alguns tipos de processos, né? O mais comum é de desencarnado para encarnado, que é isso que eu estava falando agora. Um espírito desencarnado, ele obsedia um espírito encarnado. Mas nós temos outros dois tipos também. Espírito desencarnado para desencarnado. Dois espíritos desencarnados, um obsediando o outro. Aqueles inimigos, né? Aqueles inimigos, eles fazem até que aquele outro que está encarnado acaba desencarnando, seja pelo tempo de vida normal ou por alguma coisa que ele possa ter conseguido que a pessoa se suicidasse, por exemplo. E só que ele espera ele do lado espiritual e continua a obsediá-los, podemos dizer assim, né? A judiar, a fazer tudo que ele acha que ele tem direito de fazer. E existe uma questão que muitas vezes a gente não se toca, que é de encarnado para encarnado. Existe isso aí também. Às vezes nós temos pessoas que passam pela nossa vida e que elas realmente são os legítimos obsessores. Depende da questão. É por mal? Não sei, é difícil dizer. Cada caso é um caso. Mas existe essa obsessão de encarnado para encarnado também. É muito raro quem não passou a situação de ter um colega de trabalho, né? Às vezes um familiar, mas normalmente é um pouquinho mais longe da classe familiar, em que aquelas pessoas, você fala, pô, mas esse cara está me obsediando, mesmo sem saber direito o que é obsessão. Então, existe esse tipo de obsessão, de encarnado para encarnado. Eu falei a questão dos pensamentos, né? Porque eles nos influem através de pensamentos. E daí as pessoas ficam preocupadas, mas como é que nós vamos distinguir se o pensamento é nosso ou não? Na questão 461, os espíritos nos falam assim: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, é importante entender isso, que esses pensamentos, eles não vêm de uma maneira totalmente como se fosse uma outra pessoa com outro linguajar falando, não. Eles procuram fazer de maneira que dá a impressão que somos nós que estamos pensando. Então, os espíritos colocam aqui que aquele primeiro pensamento geralmente são os nossos, mas não quer dizer que é uma regra, né, que não tem exceções. Mas normalmente nós pensamos e logo em seguida já vem outros pensamentos e a gente não para realmente para refletir. Então, o que nós podemos dizer? O que é importante nessa hora para a gente identificar essa questão do pensamento? Conhece-te a ti mesmo. Porque se nós nos conhecemos intimamente, nós sabemos quais que são as nossas características, virtudes positivas e as características negativas. Então, se nós recebermos algum pensamento que vá contra
aquilo que nós acreditamos como certo, nós podemos ter certeza que aquele pensamento, muito provavelmente, não é nosso. Não quer dizer que a gente não tenha essa índole ainda, porque muitas vezes nós estamos conseguindo superar, mas nós ainda temos um quezinho lá dentro. E daí eles tentam fazer com que a gente acabe caindo nessa tentação, como se diz. Quer dizer, voltar no erro. Haroldo até nos fala essa questão, né, da tentação. O que é? É essa vontade que nós temos de errar novamente. Então a gente vem a essa vida com a proposição de não cometer determinados erros. Mas no fundo, a gente ainda tem no íntimo aquela vontade de errar novamente, porque nós nos comprazemos ainda com aquelas questões materiais que gera. Isso seria, segundo Haroldo, né, significa a tentação, que é uma prova que a gente passa realmente e que muitas vezes a gente consegue superar e outras vezes não. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, porque nós precisamos conhecer a nós mesmos. Se nós não nos conhecemos, nós ficamos muito suscetíveis a sermos realmente dominados por esses espíritos. E aí, Ina, como é que podemos saber se procede de um bom ou de um mau espírito na questão 464? Só para conhecimento, né? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, um bom espírito, ele jamais vai nos aconselhar, porque eles aconselham, eles não determinam, eles aconselham a atitude sempre para o bem. E às vezes o problema para nós é que a atitude para o bem é nós deixarmos de fazer algo que nos dá prazer material. Só que naquele prazer material é muito provável que nós vamos causar problema, danos para pessoas. Um exemplo bem do dia a dia do mundo inteiro, não só do Brasil. Logicamente, a gente tem mais contato aqui na questão do Brasil, mas o mundo inteiro tem, que é a tal da corrupção. A corrupção, essas pessoas que realmente fazem a corrupção devidamente comprovada, isso é importante dizer, porque a gente sabe que existe muita fake, né? Existe muita fake news, como são chamadas, notícias falsas que são plantadas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, aliás, com essas fake news. Não é só em época de eleição, não. Mas o fato é que esses bons espíritos, então, eles chegam e nos dão essa informação, esse conselho, e aquilo vai contra aquilo que nós gostamos. Então, o corrupto é assim. Ele se compraz com aquele dinheiro que ele recebe, porque daí ele pode viajar para a Europa, viajar para não sei onde, fazer tudo que ele apraz. Só que aquele dinheiro, de repente, era um dinheiro destinado à saúde, era um dinheiro destinado à educação, à habitação, e ele simplesmente ele não toma, ele até sabe, mas no íntimo dele aquilo está bloqueado. Então não passa, né, não chega no consciente, ele fica só aqui na parte, no externo, né? Então, para ele, aquilo entra no ouvido e sai no outro. Esse é um tipo de questão que a gente passa muito claro, que a gente não se importa se aquilo que está que nós queremos para nós vai fazer mal para as outras pessoas. Que é uma questão que a gente tem que ter, né? O que eu tenho que querer para mim, né? Eu tenho que querer para mim as coisas que eu não... eu tenho que... Vamos formular melhor para não dar complicação. Não podemos desejar para os outros o que não desejamos para nós. Acho que fica mais fácil de entender assim.
Ou, ao contrário, tudo que desejarmos para nós, nós temos que desejar para os outros. Aí sim nós vamos ter um bom parâmetro. Agora, qual é o melhor parâmetro que nós temos para essas questões? É Jesus, o guia e modelo da humanidade. Os espíritos nos falam que é o guia e modelo da humanidade. Quando é perguntado qual é o melhor exemplo que nós temos, é Jesus. Ah, mas não teve vários missionários? Teve vários missionários. São exemplos também nas suas tarefas. Agora, nada melhor do que Jesus. Isso com toda certeza. Agora, podemos ter exemplo de pessoas que não estão num nível tão evoluído que nem Jesus? Podemos, sem problema. Mas a doutrina, os espíritos, eles nos orientam a que a gente tenha como guia e modelo Jesus. Qualquer coisa que nós vamos trabalhar na nossa vida, nós temos que pensar o que Jesus faria nessa situação. Será que ele faria tal coisa ou não faria? É esse tipo de exercício que nós temos que fazer. Conhecer a nós mesmos e colocar o Evangelho de Jesus na nossa vida quando nós vamos tomar as nossas decisões. Principalmente nesses momentos. Para que nós não nos comprometamos com a vida, né, com os atos errados que cometemos. Nós temos uma outra questão sobre a influenciação, obsessão, que é a afinidade. Ah, mas isso é ruim? Não necessariamente. Afinidade é simpatia ou atração que advém de interesses comuns. Essa é a definição. Então, por exemplo, pessoas que gostam de música costumam conviver com pessoas que gostam de música. Não só com elas, mas com outras também, mas principalmente com essas pessoas que gostam de música, de um determinado tipo de música. Pessoas que gostam de cinema, de filmes, também costumam conviver com pessoas que tenham os mesmos tipos de gostos, que nem a gente fala. Ah, mas isso então é bom? Depende. Depende das afinidades que nós temos. Se nós temos uma afinidade com drogas, sejam lícitas ou ilícitas, nós vamos conviver nesses grupos também. Porque as pessoas se buscam automaticamente pelos gostos comuns, porque nem todas as pessoas é só questão de vício. Às vezes ela gosta, né, de usar um remédio, um entorpecente, uma droga, e ela acha que aquilo é correto. Vamos respeitar a opinião deles. Mas essas pessoas, então grupos se unem também por afinidades. Bom ou mal vai depender de qual é a afinidade, né? Uma outra questão que tem são os desafetos do passado. Eu até comentei um pouquinho no início, né? Esses desafetos do passado, quando nós temos um vínculo com algum espírito das encarnações passadas, o que acontece? É como uma porta aberta que nós não temos a chave para fechar. Então, eles podem, às vezes, não nos encontrar por um período de ano, mas fatalmente, em algum momento da nossa vida, eles vão nos encontrar e aí nós vamos ter que ajustar as contas. Então, esses tipos de casos, não há como a gente trabalhar o nosso pensamento, que nós vamos ver no próximo tópico, de maneira que afaste ele. Vai depender muito do nosso comportamento, né? Que nós vamos ver mais adiante também. Vai depender muito do nosso comportamento. Nas comunicações mediúnicas, existem casos em que o espírito, no momento em que ele se manifesta na reunião e começa a dialogar com o dialogador, e ele está lá revoltado. Porque fulano, porque aquele cara lá, aquele cara fez isso, aquilo, sabe? E daí ele narra tudo o que aconteceu. E pode parecer incrível, mas até pouco tempo aí, volta e meia aparecia um caso da questão ainda da escravatura.
Pode parecer, mas até hoje aparecem casos relacionados à escravidão. Então, esse caso que eu vou contar, de uma maneira sintética, é bem isso. Esse espírito estava revoltado, indignado, porque aquela pessoa tinha sido um feitor numa das vidas passadas, e ele fez com que ele desencarnasse a chibatadas. Então começou-se o diálogo, foi passado a questão evangélica para ele, instruído, mostrado, mas ele não cedia. Ele até entendia, mas ele não cedia, de tanto era a raiva e o ódio que ele tinha aquela pessoa. Então a espiritualidade, ela achou por bem orientar o dialogador e começou-se então uma tarefa de regressão a vidas passadas. Então esse espírito, ele foi levado a conhecer uma encarnação anterior a essa em que ele havia sido escravo e havia morrido sob o açoite daquele capataz, daquele senhor de escravos. Para surpresa dele, ele descobre que na vida anterior ele havia sido um senhor de escravos e ele havia feito aquele capataz desencarnar no açoite também. Então os papéis eram invertidos. E isso é muito comum da gente ver. Após ele se conscientizar de que ele tinha feito a mesma coisa com outro espírito, aí ele cedeu. Meio a contragosto, mas ele cedeu e a partir dali deixou de obsediar aquela pessoa. Não vamos nem entrar no mérito da pessoa que estava obsediada, se ela tinha mérito para deixar aquela obsessão de lado. Mas a questão do comportamento dela, nós não sabemos, porque a gente não sabe quem que é a pessoa. Mas o fato é que havia todo um encadeamento. E André Luiz, ele narra um caso de espíritos que ficaram mais de 1000 anos se degladiando com um círculo vicioso de ódio, aonde o que estava encarnado era perseguido pelo desencarnado. Aí desencarnava, ele continuava sendo perseguido. Aí invertia, reencarnava o outro. Aí o outro pegava, ia lá e ficava obsediando. Então esse círculo de ódio, ele durou cerca de 1000 anos. Olha o tempo que se perderam nos seus projetos reencarnatórios de evolução, se perseguindo um ao outro. E muitas vezes eles chegavam lá, quando já nos finalmente, até que finalmente um deles cedeu, eles nem sabiam mais por que eles tinham tanto ódio um do outro. É muito comum até em alguns países que a gente vê que a criança nasce com ódio do fulano do outro país. Mas por que você tem ódio? Eu não sei. Me ensinaram que eu tenho que odiar fulano. Então, como vocês veem, como que é a questão, né? Muitas vezes até cultural. E uma terceira questão que nós chamamos de vibrações, né? A energia que nós emitimos, ela é resultado dos nossos bons e maus pensamentos. Então, tudo aquilo que nós pensamos de bom e de mal, ele gera a nossa vibração e gera em torno de nós a nossa psicosfera individual. Como também a média dos pensamentos de todos os seres encarnados e desencarnados que habitam a crosta terrestre forma a psicosfera da Terra. E os espíritos nos dizem que essa psicosfera ela é extremamente horrível. É uma psicosfera escura, densa, de energias pesadas. Essas tempestades que acontecem, que às vezes causam medo, tudo, mas elas têm também uma finalidade de sanear essa psicosfera. Porque existe
miasmas mentais, né, que são tipo vermes mentais que as nossas mentes criam, e que daí essas descargas de raio acabam limpando. Podem reparar, depois de uma tempestade, podem reparar que o ar que nós respiramos está mais suave, está mais leve. Se vocês nunca fizeram essa experiência, façam. Vocês vão notar que o ar está bem melhor para que a gente sinta aquelas energias, né? Mas a nós, individualmente, o que essas vibrações fazem? É justamente o que gera a sintonia com os espíritos desencarnados e até encarnados também. Então, eles são atraídos pela nossa vibração, como nós somos atraídos para a vibração deles. E essa é a grande questão que provoca obsessões. Fora a questão dos desafetos do passado, que nós falamos há pouco, também a questão da nossa sintonia mental, da vibração que nós emitimos. As pessoas vão à casa espírita e querem tirar aquele processo obsessivo. Só que a gente orienta eles o seguinte: não adianta você tirar esse processo obsessivo, deixar esse obsessor aqui, né, se fosse assim, mas vamos dizer que aquele espírito realmente foi levado para ser orientado, para ser esclarecido, conforme eu já falei. Mas não adianta fazer isso e você não mudar a tua postura de vida. Você vai sair daqui, vai chegar no portão e vai ter outro te esperando, porque ele se afiniza com você. Então, aí vem a grande questão. Na questão 467, é colocado assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, aos que pelos seus pensamentos atraem. Vejam só como que é a coisa. Só se apegam pelo que os seus desejos chamam, aos que pelos seus pensamentos atraem. Em outras palavras, temos que mudar as nossas características. Temos que mudar os nossos pensamentos, porque é isso que vai atrair esses espíritos obsessores. E é o trabalho que a doutrina espírita procura fazer, que é justamente a transformação moral do homem. No momento em que nós mudamos o nosso comportamento moral, mudamos a nossa faixa vibratória para positiva, esses espíritos ou eles nos seguem e melhoram também e deixam de nos obsediar, ou eles são obrigados a se afastar, porque eles não conseguem conviver com uma faixa vibratória diferente da deles, quando essa é superior à que eles têm. Então, a grande questão de nos livrarmos desses processos obsessivos está na nossa postura mental, que nada mais é do que a nossa moralidade. Porque aquilo que nós pensamos é decorrente da moralidade que nós temos. E veja como essa questão de sintonia é tão grave. Os espíritos nos falam que o ambiente, em bares principalmente, desses bares com bebidas fartas e bebedeiras, é um ambiente espiritualmente terrível. Porque os espíritos, eles também, assim como eles levam a sua inteligência, a sua moralidade, eles também levam seus vícios. Então, aqueles que têm o vício na bebida alcoólica, eles se encostam junto às pessoas que bebem, muitas vezes influenciam um hábito que ela tem, e ela acaba indo beber. E eles, quando a gente consome alimento, bebida, esse alimento e essa bebida, ela se mistura às nossas energias, as energias que nós emitimos do nosso corpo. E aí, então, eles podem sugar. Eles sugam essas energias, que são chamados na doutrina espírita de vampirizadores, vampiros, exatamente por essa questão
dele sugar essas energias. E assim acontece com outros hábitos, né, que nós temos. Eles usufruem, continuam usufruindo dos seus vícios através de nós, pelos nossos hábitos, né? Então é importante a gente ter essa questão bem clara para que a gente comece já a entender, né, que não tem muita chance de como fazer para que possamos nos libertar definitivamente. É a nossa postura moral. Não existe melhor meio para nós conseguirmos isso do que melhorar a nossa postura mental. E como nós fazemos isso? Nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, seguindo as leis de Deus, que são as leis da natureza, aquelas que Jesus veio trazer para nós. Então, quando nós falamos o guia e modelo é Jesus, não é a pessoa Jesus. É a mensagem, é a orientação que ele trouxe para nós. Ele fala, tá aqui, ó, esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Que isso leva à casa do Pai. Agora, é livre-arbítrio nosso. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão. Ah, mas agora, nesse processo de transformação do mundo que está acontecendo, já é tarde. Nunca é tarde para a gente fazer alguma coisa. Nunca é tarde para nós aprendermos a mexer com o equipamento tecnológico, por mais difícil que seja para nós. Mas nós podemos aprender a mexer e, pelo menos, saber trabalhar com isso. É importante que a gente tenha essa consciência, não entrar nesse desculpismo de que nós não temos condição porque nós já estamos velhos, porque essa aqui é a última encarnação antes do processo da transição planetária. Como que nós sabemos isso? Nós não temos condição de saber. E, de qualquer maneira, nós estamos reencarnados com esse objetivo, de nos melhorarmos, de sermos melhores. Se nós partirmos dessa vida melhores do que quando nós entramos como um ser espiritual, moralmente mais evoluído, que seja 10%, já teremos uma grande vitória nesse aspecto. Porque muitos não conseguem nem chegar a isso. Então, se nós estamos hoje aqui trabalhando junto à Seara do Cristo, se nós estamos assistindo, é porque nós já estamos tendo a consciência de nos transformarmos, de sermos mais pacíficos, de não termos a violência dentro de nós, de não querermos ficar brigando com vizinhos, com colegas de trabalho, com familiares, de sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes. Ah, mas eu não tenho essa condição. Deus não dá cruz maior do que a gente pode carregar. Se nós viemos e passamos por algumas coisas para desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor ao próximo, pode ter certeza que nós temos essa condição. Só não estamos fazendo por orgulho nosso, por comodidade nossa. Essa é a realidade, é comodidade nossa. As instruções do Evangelho estão aí. As instruções que Jesus trouxe, os exemplos que ele trouxe, estão aí há 2000 anos. Agora, com a doutrina espírita, formalmente desde 1857, 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira versão do Livro dos Espíritos, nós já temos orientações muito mais claras e compreensíveis. Mais compreensível, o Evangelho não era? O Evangelho é extremamente compreensível, mas nós fizemos uma confusão lá dentro, na compreensão desse Evangelho, que a gente vê o disparate religioso que nós temos no mundo hoje. Mas estamos aí, e a doutrina espírita, então, trouxe esse Evangelho redivivo, quer dizer, o Evangelho na sua pureza. Basta nós usarmos, basta nós trabalharmos, basta querermos realmente nos transformar.
Vamos começando aos poucos, não vamos, ninguém aqui veio essa vida para conseguir virar anjo, virar um espírito puro. Não. Nenhum de nós veio essa vida para isso. Nós não temos essa condição de tantos débitos que nós temos do passado. Mas com certeza algumas coisas nós podemos melhorar. E nós temos alguns auxiliares para isso, né? Deus, na sua bondade infinita, ele nos concede alguns auxílios. Na questão 479, nos é falado que a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A pergunta aos espíritos. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Veja bem, poderoso auxílio, não é uma cura. Assim como o evangelho no lar, o passe, tudo são auxiliares. A água frutificada, tudo é auxílio. Mas vai depender do quê? Conforme fala na própria resposta à questão. Torna necessário destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, essa é a grande questão, de nós trabalharmos o nosso ser. Ah, mas aqueles espíritos que me obsediaram, eles vão responder pela sua parte. Mas Deus é justo. E ele vai cobrar a cada um conforme a sua dívida, conforme o seu nível de consciência. Então, nós não temos necessariamente que nos preocupar se aquele espírito vai ser penalizado ou não. Nós temos que nos preocupar conosco. Nós temos que nos preocupar com a nossa transformação moral, de moralizar, de purificar os nossos pensamentos. E esse é um grande desafio. Porque quando nós pensamos, isso já foi. Se nós não cometemos o ato, já é uma vitória. Mas o grande vitória vai ser a hora que nós não pensarmos sobre aquilo. De não pensarmos em fazer o mal. De maldizer as outras pessoas. Respeitar a todos. E esses espíritos que porventura tenham nos obsediado, que nos obsediam, que nos influenciam, o que temos que fazer? Lembre que Jesus falava que devemos orar pelos inimigos. Temos que orar por eles também. Nos atendimentos fraternos na casa, nós orientamos sempre que não deseje o mal para aquele espírito que porventura estivesse fazendo-lhe mal, mas sim que ore por ele, porque ele também é um irmão do caminho. É um irmão que também sofre e que também ele quer ser feliz como nós queremos ser felizes. Que a paz e o amor do Mestre Jesus e o seu evangelho de luz possa ser essa luminária, essa luz que ilumine os nossos caminhos e as nossas vidas. Agradeço a todos e muita paz do Cristo para todos. E devolvo a palavra então para Lúcia. Nós que agradecemos você, Cláudio, pelas excelentes explicações acerca de um tema tão importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo agora. É tão importante pensar, né, o nosso pensamento. Muita gratidão, Cláudio. E nós aproveitamos a oportunidade também a convidar a todos para a próxima sexta-feira estarmos juntos, ainda de forma virtual, para prestigiarmos o Marco Leite, que é da Federação Espírita Brasileira, e ele aceitou o nosso convite, então, e fará na próxima semana a nossa palestra virtual. E nós contamos, então, com a participação de todos, vamos divulgar, né, e prestigiar o Marco, que já é conhecido da nossa grande maioria aqui, porque ele, volta e meia, ele vem para cá, e a gente conhece bem ele fala bastante o assunto família, né?
Vamos ver qual o tema que ele vai preparar para a gente. Então, lembrando mais uma vez, né, para pedir às pessoas que possam entrar lá no nosso canal no YouTube, SEAC Mafra, e curtir lá nosso canal, com toda certeza vão estar nos auxiliando. E para encerrar então a nossa atividade desta noite, nós convidamos a todos para que, com esses nossos pensamentos, agora já um tanto mais reflexivos e sabendo da importância que são esses nossos pensamentos, onde é que podemos chegar, vamos então elevar o nosso coração ao alto, buscando uma sintonia com as esferas superiores, a companhia dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, para que unidos a eles nós possamos cada vez mais operar no bem, sermos pessoas do bem e não divulgar o mal e não desejar o mal. E que nós possamos ter um excelente final de semana nestas companhias invisíveis, mas perceptíveis, que são a espiritualidade superior que se ocupa de nós e não nos abandona. E que nós possamos fazer jus a esses companheiros, fazendo a parte que nos cabe. Que Jesus nos abençoe, abençoando todas as famílias, abençoando o nosso Brasil e o nosso planeta Terra. Que possamos permanecer na paz de Jesus. Agradecemos a participação e a presença de todos, um grande abraço e até breve. O Centro Espírita Allan Kardec agradece a presença de todos. Terminou? Demorou, Gustavo? Tá com o microfone. Câmbio. Assim. Tava jogando videogame, né, meu filho? Tem que ser rápido, né? Agora tá passando o videozinho ali. Uhum, legal. Estamos ficando Muito bom. prático, hein?